A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer um áudio do livro de apoio da lição de número 2, que tem por título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Nós estamos aí no terceiro trimestre de 2021, estudando o tema geral, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreva, deixe também o seu like. Toda semana estamos postando vídeos aqui em nosso canal, as lições comentadas e também o áudio do livro de apoio, como estamos fazendo agora. Nós sabemos que é uma ferramenta muito importante para os alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Então, vamos para a lição do livro de apoio. Após a entrada na Terra Prometida, Israel começou a desenvolver-se como nação. O seu modelo social era teocrático, onde Deus era, por excelência, o mandante supremo. Contudo, no livro dos Juízes, vemos esse modelo social entrando em profunda decadência. As pessoas não obedeciam mais a Deus e cada um fazia o que achava bem aos seus olhos fazer. Após vários séculos, com o enfraquecimento do modelo social teocrático, Israel pediu por um rei. E a partir de então, migrou do modelo teocrático para o monárquico. Todavia, a monarquia unida sobreviveu por pouco tempo. Foram 3 os reis que reinaram no período da monarquia unida: Saul, Davi e Salomão. Esse período durou até meados de 926 a 931 a.C. Saul inaugurou a monarquia, sendo o primeiro rei. Davi, pelo seu amor a Deus, foi escolhido como um padrão de um bom rei, bem como para inaugurar a dinastia real, cujo ápice deu-se em Cristo e cujo reinado é eterno. E Salomão marcou seu reino com riquezas, poder e muita prosperidade para Israel. Entretanto, toda a majestade, pompa e riqueza do reinado de Salomão, que tanto orgulho e soberania nacional haviam trazido para os israelitas, estavam prestes a desmoronar com a morte dele. A sua ruína havia sido anunciada por Deus, que disse a ele que, pelo fato de não ter guardado o pacto estabelecido, rasgaria o seu reino e entregá-lo-ia a um servo de Salomão. Apesar de Deus ter lhe aparecido 2 vezes, e apesar das orações sinceras e bonitas que fizera outrora, o profeta Aías também predisse a ruína do reinado de Salomão, ao rasgar a sua capa de profeta e dar 10 pedaços a Jeroboão, e vaticinar que Deus rasgaria o reino da mão de Salomão. Justamente pelo fato de este ter se curvado aos deuses falsos e ter se desviado dos caminhos do Senhor. Seria simplista dizer que a culpa da divisão do reino é exclusiva de Salomão ou da insensatez de Roboão, o seu filho. Os sinais de insatisfação do povo mostraram-se presentes no reinado de Salomão, cujas causas serão analisadas neste texto, mas já remontavam à época de Davi, como veremos adiante. Após a morte de Salomão, em 931 a.C., o seu filho Roboão subiu ao trono, o qual foi igualmente responsável pela divisão do reino em 2 partes: Reino Norte, Israel, Reino Sul, Judá. A fatídica história de insensatez deste rei irá mostrar-nos as consequências de uma má decisão. Essa história auxilia-nos a dependermos cada vez mais de Deus em momentos em que tomamos decisões importantes na vida. O Reino do Norte ficou com a maior parte das tribos, 10 no total, e teve 19 monarcas que reinaram por quase 200 anos até 722 a.C.
momento do primeiro grande cativeiro protagonizado pelos assírios e que exterminou a nação do norte. O reino do sul ficou com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e teve 20 monarcas que reinaram por pouco mais de 200 anos, até 586 a.C., data do segundo cativeiro, quando foram dizimados pela Babilônia. Na ocasião, os babilônicos destruíram o templo, queimaram as casas e os muros da cidade e levaram o povo que permaneceu em cativeiro por 70 anos. Tópico de número 1. As principais causas da cisão. Número 1. A carga pesada de Salomão. A carga tributária imposta por Salomão foi pesada tanto para dar conta das despesas normais do reino, quanto para sustentar o harém de 1.000 mulheres juntamente com seus vassalos. 700 eram princesas, e cada uma delas requeria funcionárias ao seu dispor, com locais de moradia, alimentação, roupas caras e sustento tanto para as princesas quanto para os funcionários. Além disso, Salomão empreendeu 2 grandes obras, o templo e o seu próprio palácio, bem como palácios para algumas das suas esposas. Tudo isso era uma máquina governamental e palaciana pesada e cara para sustentar, que exigia meticulosos controles funcionários e gastos para funcionar corretamente. Devido a alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou dedicar-se às guerras. O seu reinado foi marcado em parte pela paz, e o seu trabalho era proteger e ampliar o Estado e conservá-lo unido. Os seus investimentos eram direcionados para construções, projetos arquitetônicos grandiosos, como, por exemplo, a construção do templo e de palácios, dentre outros eventos que marcaram o seu governo. Contudo, para que todas essas construções tornassem realidade, a população pagava um alto preço com impostos muito pesados determinados para a nação, como também a exigência da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos para tornarem reais os projetos do rei. Apesar de Salomão ter escrito em Provérbios que o príncipe falto de inteligência também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. Provérbios 28:16. Isso mostra que nem sempre, mesmo o discurso sábio, condiz com a prática de vida. Salomão, assim como Davi, teve alguns inimigos no seu reino, e a ação desses inimigos sempre causaram transtornos e prejuízos a qualquer reinado. Ainda que um sólido como o de Salomão, um dos inimigos de Salomão foi Hadad de Edom, cujo reino havia sido massacrado por Davi. Sendo Hadad adolescente, fugiu para o Egito, mas voltou para sua terra quando soube que Davi morrera, e então tornou-se inimigo de Salomão, numa atitude de vingança ao que fizera Davi aos edomitas. Outro inimigo de Salomão, como consequência das conquistas bélicas de Davi, foi Rezon de Damasco. E por fim, o inimigo mais perigoso foi Jeroboão, que se tornaria rei das tribos do norte de Israel. Levantes já se mostravam até mesmo no reinado de Davi, que se manifestaram também com Salomão e consolidaram-se com Roboão sob o lema: que parte temos nós com Davi? A insatisfação das 10 tribos com Judá e Benjamim tinham outras e várias causas. Uma delas era a supremacia de Judá e a inveja de Efraim. Outras foram as controvérsias quanto às pelejas. Quando da coroação de Davi, ela deu-se apenas na tribo de Judá inicialmente. Na rebelião de Seba, iniciou-se outra divergência entre as tribos do norte de Judá e a decisão de levar o rei Davi para Jerusalém. A principal causa da divisão do reino de Israel eclodiu no reinado de Salomão, que além de pesar carga de tributos impostos ao povo,
permitiu corromper o seu coração com as alianças políticas e todas as articulações e tribulações delas decorrentes, despertando um imenso desejo de poder e ostentação. Mesmo com as lindas orações que Salomão fez no início do reinado e na consagração do templo, as lealdades dos súditos seriam comprometidas, e especialmente o rei comprometeu o seu perfeito e sincero relacionamento com Deus, suscitando a ausência de paz interior. Número 2. A divisão do reino. A situação de opressão da parte do rei Salomão culminou na insatisfação das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo de Salomão e faziam parte da sua corte. Quando Salomão morreu em 931 a.C., o seu filho Roboão foi questionado pelos líderes de Israel sob o comando de Jeroboão, sobre a situação de opressão vivida por eles. O povo pediu a Roboão para diminuir os trabalhos pesados dos ombros do povo. Só que Roboão, segundo o conselho dos jovens e não dos anciões, tornou o fardo dos trabalhadores ainda mais pesado. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, rebelaram-se contra essa decisão e constituíram um novo reino, o Reino do Norte. A atitude de Roboão de endurecer ainda mais o peso de impostos e trabalhos forçados que Salomão impusera sob o estopim de uma série de eventos que já se vinham acumulando, como demonstrado anteriormente, ele não levou em conta o que a verdadeira liderança do povo é feita servindo e não o explorando ainda mais. É feita com atitudes de humildade e sensibilidade para com aquilo que são as demandas que o povo traz. Não é atitude de rebaixamento, ouvir e atender quando as reivindicações são justas, pois a carga tributária estava excessivamente alta. A solução que Roboão poderia ter tomado seria reduzir a máquina governamental, com corte de gastos e dispensa de boa parte do luxo a que estava acostumado. No entanto, abrir mão dos luxos tornou-se mais difícil do que o alto preço que o rei pagou para mantê-los. Certamente o povo agora tinha menos gente pagando impostos, pois foi reduzindo a Judá e a Benjamim. Os altos custos, portanto, tiveram que ser obrigatoriamente cortados. Os erros de Roboão, tópico de número 2. Número 1. A repetição dos erros de Salomão. Algumas pessoas apenas usam Deus para conseguir atingir os seus propósitos e, quando os atingem, descartam Deus das mais de suas vidas. Essa atitude esteve presente na vida de Roboão, conforme o texto bíblico. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Segundo Crônicas 12:1. Isso demonstra uma atitude superficial de confiança em um Deus que deve cumprir e satisfazer nossas necessidades, que serve para atingir os objetivos pessoais de forma egoísta, sem realmente levar em conta a vontade divina e os seus preceitos. Uma pessoa assim até aparenta certa piedade e obediência, mas em atingindo os seus objetivos por meio da fé, que apenas espera os favores de Deus, afasta-se assim que possível, passando a confiar na sua capacidade e prosperidade. Essa atitude hipócrita de Roboão durou 3 anos. O problema de eleger uma fé utilitarista é o que originou as igrejas neopentecostais, cuja ênfase está nas bênçãos que Deus pode dar e na pouquíssima ênfase num compromisso de fidelidade e adoração a Deus como Senhor. As ênfases neopentecostais têm influenciado e mudado o rosto do pentecostalismo no Brasil. Algumas igrejas cuja linha teológica era anteriormente chamada de pentecostalismo clássico, em alguns casos vêm-se inclinadas a repetir
embora muitas vezes veladamente algumas das práticas neopentecostais numa correlação religiosa. Esse fenômeno é a repetição daquilo que algumas igrejas históricas fizeram em relação ao pentecostalismo. Pentecostalizaram-se, assimilando essa liturgia e a ênfase no batismo no Espírito Santo e nos dons. Essa rotinização demonstra a volatilidade religiosa presente na religiosidade brasileira e na pós-modernidade, em que as espiritualidades encontram-se diluídas e volúveis na medida em que vão surgindo novas formas de religiosidade. Hoje, percebe-se que a linha que separa o pentecostalismo do neopentecostalismo é muito tênue, o que leva a perguntar sobre a capacidade do pentecostalismo de manter-se firme nas suas tradições primordiais. Em algumas situações, essa assimilação neopentecostal tem se mostrado forte, quando da sua não assimilação, em algumas poucas situações, tem se percebido um apego vigoroso à observância dos usos e costumes. Entretanto, certamente, existem muitas situações em que o pentecostalismo tem feito uma boa transição no sentido teológico, caminhando para aberturas positivas sem comprometer a sua teologia ortodoxa. No neopentecostalismo, a prática da interpretação bíblica de revalorização no Antigo Testamento faz com que personagens deste contexto sejam reinterpretados e ressignificados, gerando novos arquetipos religiosos contemporâneos. Em certo sentido, pode-se afirmar que o Deus do Antigo Testamento, com as suas formas de ser adorado e venerado, assume agora o caráter de Deus mercado, em que este dita as normas para ser corretamente adorado, para poder-se obter o seu favor. Assim, o dinheiro assume caráter sagrado de oferta-sacrifício, a ser oferecido sobre o altar do holocausto, realizando trocas simbólicas para merecer o favor de Deus. Dessa forma, volta-se para a religiosidade primitiva da magia, em que a ira da divindade, para abençoar as colheitas ou evitar doenças, teria que ser aplacada por meio de sacrifícios e oferendas. Quando se atrela religiosidade à prosperidade, está se sugerindo às pessoas que as duas coisas são inseparáveis. Portanto, não se pode ser próspero, não ser próspero, perder os bens ou estar doente é sinônimo de falta de Deus. Assim, Deus só pode ser adorado nessas igrejas enquanto tem capacidade de dar alguma coisa, gerando-se um discipulado raso e que sucumbe facilmente aos percalços da vida. Essa parece ser a lógica de Roboão durante os anos que supostamente serviu a Deus. Será que Roboão foi o primeiro neopentecostal? Número 2. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Os conselhos dos anciões eram muito valorizados nas culturas antigas, como também na cultura israelita. Tanto Davi quanto Salomão tinham vários sábios e anciões que lhe ajudavam a tomar decisões importantes no reino. Roboão tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos no Reino do Sul. Em idade era um homem maduro, mas em experiência e sensatez não. Ao tomar conselhos com os anciões e com os jovens, decidiu acatar os conselhos dos jovens. Desta forma, Roboão demonstrou total despreparo para exercer a posição em que estava. Os conselhos dos anciões direcionavam para a resolução do problema, dar às 10 tribos o que eles pediam. Significava parar em boa medida, com um projeto de expansão e desenvolvimento no reino, mas também significaria abandonar
abrandar os ânimos agitados e evitar a ruptura a qualquer custo. Certamente que os anciões já estivessem plenamente apercebidos do perigo que o reino corria já na época de Salomão, pelo que queriam evitar a divisão do reino. Mas os seus sábios conselhos foram preteridos pelos dos mais jovens, que eram afoitos e inexperientes. Ao optar por seguir os conselhos dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. As 10 tribos rebelaram-se e sob o seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e aos seus maus conselhos, e isso levou à ruína. Maus conselhos podem provocar um estrago irremediável na vida de uma pessoa. Roboão, ao acatar os conselhos dos jovens, acatou a sua própria insensatez e aos seus próprios desejos e vontades, que ao invés de estarem entregues a Deus, estavam entregues a ele próprio e às suas aspirações de grandeza. O conselho que lhe deram foi baseado num dito popular: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E ainda, meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Isso foi uma resposta estúpida e grosseira que aprofundou ainda mais a crise e a revolta no meio do povo, que queria ver-se livre da impiedade e sofrimento contínuos impostos por Salomão. Se não fosse pela interferência divina, por intermédio do profeta Aías, Roboão teria até guerreado contra os seus irmãos do norte. A decadência do reino não se percebe somente pela ruptura do reino, mas também pelo incremento da idolatria, que já havia sido incitado por Salomão, e pela invasão do rei do Egito, que levou os escudos de ouro, que foram substituídos por escudos de bronze, um claro sinal de empobrecimento do reino. Número 3. O valor e o cuidado com os conselhos. A palavra hebraica para conselho neste texto em apreço é etzan, cujo significado é dar conselho. Mas existe outra palavra no hebraico que é tahulam, que significa direção ou orientação, no sentido de puxar as cordas de um navio para dirigi-lo, apressando que o conselho é cheio de forças e pode mudar o rumo das circunstâncias. Na Septuaginta, etzan foi traduzido por boule, com muito mais significado teológico, expressando a presciência de imutável vontade divina, significando que o conselho de Deus é perfeito e imutável, apontando para Jesus, o maravilhoso conselheiro. Neste sentido, o salmista lembra que o Senhor desfaz o conselho das nações e quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Deus concede-nos a graça de podermos contar com os conselhos de nossos amigos, que é como o óleo e o perfume, que alegram o coração. Assim, a doença do amigo com o conselho cordial. Portanto, buscar o conselho é um gesto de humildade e dependência de Deus, pois é Ele que nos permite ser assim, orientados, pois nossa limitação humana não consegue organizar todas as questões, nuances e perspectivas de um caminho a tomar ou um problema a resolver. Quando não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A vitória na multidão dos conselheiros. É o próprio Senhor Deus quem revela o seu conselho a nós pessoalmente e também por meio dos amigos, como o salmista afirma. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Devemos escolher de quem tomar conselho, pois o exemplo de Roboão adverte-nos bem quanto a isso. Se buscamos um conselho que queremos ouvir, já estamos num caminho perigoso. O caminho do tolo é reto aos seus olhos,
mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O salmista ora a Deus para que o projeto de conselhos ruins, do mal intencionados, esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Há uma advertência contra os que tomam conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando o orgulho que pode haver em nós torna-se o centro de nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos e não conseguimos discernir entre o bem e o mal, entre um bom ou um mau conselho, como aconteceu com Roboão. Maus conselhos levam o ser humano para a queda espiritual, para o declínio moral e ético, tornando-o empobrecido e decadente. Quem dá conselhos insensatos ao rei, ao líder ou ao pastor, não se importando com as consequências que ele sofrerá devido aos conselhos, é o tipo de conselheiro que não aconselha em amor. Pelo contrário, ele ama a si próprio e está preocupado apenas em agradar e em falar o que o rei quer ouvir, para desta forma garantir o seu lugar à sua mesa. Quando o líder não percebe a astúcia, os interesses egoístas e a bajulação dos seus conselheiros e liderados, ele está fatalmente destinado ao fracasso. Essa tem sido a atitude de muitos líderes que perderam o seu senso de dependência de Deus e tornaram-se reféns de artimanhas maldosas das próprias pessoas que os cercam, preferindo servilidade e a subserviência de pessoas fracas e de caráter duvidoso, a cercar-se de pessoas sábias, independentes e que conseguem enxergar além para o benefício das obras de Deus ou de algum empreendimento qualquer. O líder sábio tem ciência de que maus conselhos podem arruiná-lo e que maus conselhos podem provocar um estrago na sua vida e na sua liderança, e por isso não admite que tais conselheiros estejam à sua volta. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem verdadeiramente o que precisa ser falado, mesmo que isso doa e confronta as suas próprias concepções. O crente guiado por Deus não tem a si mesmo como o fiel da balança, mas humildemente admite que, assim como qualquer pecador, ele também pode falhar ou estar errado, reconhecendo, portanto, que o único conselheiro confiável é Deus. Tópico de número 3. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Número 1. A rebeldia de Jeroboão. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim e foi o primeiro rei do reino do norte. Reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou o chefe dos servos da tribo de José. E, portanto, conhecia o intricado esquema de impostos do reino e as reclamações do povo. Ele era um homem laborioso, de grande vigor e habilidade. Todavia, durante o reinado de Salomão, Aías o profeta comunicou a Jeroboão que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel e que o reino seria dividido como consequência do pecado de idolatria cometido por Salomão. Logo em seguida, Jeroboão rebelou-se contra o rei. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois o mesmo se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Número 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a ruptura, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu o seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudessem promover a reunificação das nações, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro.
Um ficava no norte, em Dan, e o outro ficava no sul de Israel, em Betel, para evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão acarretou o castigo de Deus sobre a sua vida e a da sua família. Ele foi um líder idólatra que levou toda a nação a cair neste abominável pecado. Jeroboão tomou para si o poder absoluto em Israel, tomando decisões de um déspota, o que foi prova de que as pretensões do povo de livrar-se da dinastia davídica foi um equívoco, pois os primeiros atos de Jeroboão foram tomadas de decisões que arruinaram o povo em vários sentidos. Ele criou ídolos para serem cultuados pelo povo e dizia que esses falsos deuses que tiraram Israel do Egito, pois ficou com medo de que o povo retornasse para Jerusalém a fim de adorar a Deus, o que facilitaria uma revolta contra ele. Ele edificou altares, locais de culto e instituiu práticas abomináveis, desviando-se assim o povo do verdadeiro local de culto. Jeroboão também introduziu sacerdotes que não eram levitas, sem qualquer preparo espiritual, o que levou à fuga dos sacerdotes verdadeiros, e impôs um novo calendário religioso, antecipando-se à festa dos tabernáculos, para evitar que o povo fosse a Jerusalém. Apesar da terrível idolatria e rebelião, uma intensa atividade profética ocorreu durante o reinado de Jeroboão. Isso demonstra que Deus, apesar da desobediência do rei e do povo, nunca deixou de agir. 2 capítulos de Reis são destinados a esses ocorridos. Enquanto o rei sacrificava em altares pagãos, um homem de Deus chegou a Jeroboão e proferiu uma dura sentença contra ele. Quando, porém, o rei quis revidar e matar o profeta, a sua mão definhou, e ele teve que rogar ao profeta para que Deus restituísse-lhe a mão. Aqui se percebe a fidelidade do homem de Deus, pois apesar da oferta feita por Jeroboão para recompensar a cura da sua mão, o profeta não aceitou. Porém, ao ser enganado por outro profeta, aquele profeta desobedeceu a ordem do Senhor e foi morto por um leão à beira do caminho. Mais tarde, quando o filho de Jeroboão ficou doente, Deus novamente lhe falou por intermédio do profeta Aías, o mesmo que havia profetizado a ascensão de Jeroboão ao trono e que agora estava velho e cego. Ele, porém, foi avisado por Deus sobre o disfarce da mulher de Jeroboão e deu-lhe uma dura sentença de extermínio de todo o seu reino, inclusive da sua descendência. Número 3. Consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi uma das principais causas dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite qualquer pecado no meio do seu povo, e mais cedo ou mais tarde, ele requer prestações de contas com todos os que se dobram diante de qualquer ídolo, seja físico, seja invisível. No coração, a idolatria vai muito além de um joelho dobrado diante de uma estátua, pois quando o coração humano elege e ajoelha-se diante de qualquer grandeza supostamente maior que Deus, o pecado de idolatria está sendo cometido. Comete idolatria todo aquele que direciona o seu culto e a sua reverência a qualquer coisa que não seja Deus, trabalho, casamento, dinheiro, bens materiais, etc. Quando o nosso culto está direcionado às coisas, esvaziamos-nos do significado pleno da existência e nosso mundo torna-se do tamanho daquela coisa, daquele objeto ou sentimento cultuado. Como o ídolo é abominação, do hebraico sikit, que significa coisa detestável contra Deus, o próprio idólatra torna-se uma abominação, pois passa a identificar-se com os ídolos, conforme atestou o profeta Oséias. Se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quando o nosso culto está direcionado para Deus, tudo se torna do tamanho de Deus e tem sentido pleno. Que Deus abençoe a cada um de vocês
Confere aí, por gentileza, se você deixou o seu like. Se você não deixou, deixe aí agora o seu joinha. E também se inscreva em nosso canal. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para postar o áudio da lição, né, do livro de apoio, a lição 3, Acabe e o profeta Elias. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.